Vamos hoje falar sobre comunicação e opinião pública. Conversa com Bento José dos Santos, comunicólogo angolano, autor do livro Comunicação e Opinião Pública. Para início de conversa, Bento dos Santos, olhando para a opinião pública, a questão que se coloca: o que vem a ser a opinião pública? O que é isso de opinião pública? Bem, a opinião pública, ao ser definida, nós devemos ter em atenção dois elementos contextuais. Falando propriamente na opinião pública na vertente científica e falando na opinião pública como o senso comum propriamente diz. A opinião pública não mais é do que um referendo que poderá se fazer de determinadas opiniões que o próprio público como tal faz em relação a um assunto, em relação a um facto, em relação a um acontecimento. Nós estamos a dizer que o referendo vai se tratar de um determinado número de opiniões que vão ser avaliadas através de uma pesquisa de opinião, e este número de opiniões, ao serem avaliadas, que podem ser opiniões positivas, opiniões negativas, vai divergir em função do grupo heterogêneo que nós temos na sociedade. Estamos a falar de cidadãos que compõem uma determinada sociedade. Este referendo que vai se fazer, avaliando se essa opinião é positiva, se é negativa, é que vai ser considerada opinião pública. Mas atenção, só será opinião pública quando a mesma for difundida pelos meios de comunicação social. Só quando passa pelos órgãos de comunicação social. Afirmativo. Essa é uma particularidade e este elemento necessariamente é quase um imperativo para poder ser considerado opinião pública, porque os únicos elementos, os únicos meios que nós temos que têm capacidade de congregar inúmeras pessoas de uma única vez são os meios de comunicação social, daí o porquê que são considerados de meios massivos. Então, os meios de comunicação social, ao propagarem, ao difundirem uma informação que resulta talvez de instituições, muitas vezes mesmo provindo da própria sociedade, ao fazerem difundirem esta informação e essa informação ao ser avaliada com base no número de participantes, daí o porquê do elemento de pesquisa, é que vai ser considerada então uma opinião pública. Também é importante dizer que quando a informação é difundida pelo meio de comunicação, ainda não é opinião pública. Passa a ser opinião pública a partir de que momento? A partir do momento que se faça um referendo. Só com uma sondagem de opinião que nós sabemos, tivemos um universo de pessoas com um determinado conhecimento e que esta informação tenha uma mesma linha de pensamento. Vamos dizer, se todo mundo, por exemplo, nós agora vamos passar por o período eleitoral, pois nós, independentemente daquilo que vai sair depois do dia 23, o resultado que teremos, o partido vencedor poderá demonstrar a opinião pública que nós teremos com base nesse resultado. É um bom exemplo que pode ser enquadrado agora. Bom, neste caso, uma conversa restrita entre amigos não chega a ser uma opinião pública? Não. Uma conversa restrita entre amigos não é opinião pública. Uma notícia difundida pelos meios de comunicação ainda não é opinião pública, porque, repare, Milton, se nós tomarmos conhecimento de uma informação até pelos meios de comunicação social, mas se não tivermos o feedback por parte dos cidadãos com base nessa informação que foi difundida, sabendo se eles estão a favor ou contrários, ou se tomaram conhecimento da própria informação, nós saberemos que a informação foi difundida, saberemos que muita gente pode ter tido conhecimento, mas não vamos ter o retorno se essas pessoas têm a mesma opinião que perspectivou esta comunicação. Daí o porquê que é necessário haver o elemento de uma sondagem de opinião, que são baseadas em métodos de pesquisas com técnicas próprias da metodologia de investigação científica, e poderá então resultar naquilo que nós consideramos opinião pública. Quando os meios de comunicação difundem uma informação, nós estamos apenas a formatar a opinião pública. Ainda não estamos perante a opinião pública. E a conversa
conversa de amigos, num seio restrito, não é opinião pública. Não é opinião pública. Está com isso a dizer que no processo da comunicação a opinião pública apresenta várias características? Afirmativo. No processo de comunicação, a opinião pública apresenta várias características a partir do elemento do emissor, mas sempre dizendo que para ser opinião pública, apesar de ter de passar de um referendo, tem necessariamente que partir dos meios de comunicação social. Os meios de comunicação social passam, por exemplo, uma notícia. Vamos dar um exemplo atual. Nós, por exemplo, teremos muito brevemente em funcionamento uma nova barragem, não é? Sabemos que será inaugurada uma nova barragem. As pessoas têm conhecimento que vai haver mais fornecimento de energia, pois isso poderá trazer um benefício à sociedade, mas se nós quisermos saber realmente qual é a opinião pública perante a este assunto, nós não vamos ficar apenas pela informação. Nós teríamos que saber qual é o feedback, qual é o pensamento da população que tem com relação a este assunto. Então vamos supor que metemos um programa no ar, temos vários cidadãos a participarem, a ligarem para nós, a dizerem que é uma mais-valia, outros a dizerem que ainda não se beneficiam da energia. Quer dizer, vai haver várias opiniões. E neste número de opiniões que vai haver, neste universo de pessoas que estão a reagir, nós teremos que fazer uma avaliação para sabermos, em função de um determinado universo, por exemplo, cá em Luanda, quantos habitantes temos. Essa informação foi difundida, quantos elementos tomaram conhecimento, quantos estão a favor, quantos estão contra e assim sucessivamente. Essas nuances todas que nós temos no processo de comunicação precisam de tratamento especializado para poder ser considerada a opinião pública, mas recai aos meios de comunicação social a grande responsabilidade da formação desta opinião pública, porque são eles os meios massivos, uma informação proveniente, por exemplo, da rádio, como está a acontecer conosco agora. Nós estamos aqui num programa de rádio, podemos ser ouvidos por inúmeras pessoas ao mesmo tempo, mas dizer que o que nós estamos a dizer já é opinião pública, o próprio conceito não permite que fizemos essa alusão. Não. E o conceito de opinião pública é muito complexo, é muito divergente ainda, até no campo científico. Eu procurei inclusive, depois de ter estudado vários autores, procurei também dar um contributo daquilo que é a própria busca pelo conceito, e mesmo pelo mundo, grandes pesquisadores no Brasil, em Portugal, estou a falar particularmente dos países lusófonos, que já tiveram a fazer também obras nesse sentido. Nós encontramos a opinião pública, o próprio conceito de opinião pública ainda a ser investigado em função dessa característica complexa que tem. Muito bem, esta sua obra, a segunda obra, no caso, Comunicação e Opinião Pública, já foi lançada no dia 27 de janeiro, certo? Afirmativo, sim. De janeiro. O que é que lhe motivou a escrever esta obra? E o título desta obra? Duas particularidades. Primeiro, o que motivou-me, eu sou formado em comunicação social, sou especializado na área de estratégias de comunicação para a rentabilização de empresas, e sempre tive uma vontade muito grande de contribuir naquilo que são os meios didáticos para o próprio campo da ciência da comunicação cá no nosso país. Conheço alguns atores, como por exemplo Adebayo Vunge, João Demba, que já vão ensaiando alguns trabalhos de pesquisa no campo científico, também o próprio professor Ismael Mateus, João Melo, e mesmo depois de ter terminado a minha formação nesta área, eu já tinha vontade de procurar investigar o campo da comunicação, mais na perspectiva do nosso contexto cá nacional, cá nesse caso do nosso próprio país, porque nós temos muito material de comunicação, mas quase todo o material didático que temos provém de contextos diferentes. Estou a falar, por exemplo, de livros, os maiores autores no campo da comunicação até agora, nos lusófonos, os maiores produtores são os brasileiros, né? E depois vêm os portugueses, e então era necessário nós começarmos a ter algum material que se identificasse com a nossa própria realidade, porque nós geralmente temos que adaptar
aquilo que são os conceitos, não digo bem os conceitos, mas as realidades da aplicação dos conceitos de outros países para a nossa realidade, que é extremamente diferente. Então, esta motivação, aliada também ao campo da própria superação, levou-me a procurar investigar um campo que também sempre tive interesse, tanto no desempenho profissional, que é o campo da mobilização, que é o campo da formação da própria opinião pública, porque a responsabilidade que um profissional de comunicação, um comunicólogo tem, não é apenas produzir a informação como tal, mas também avaliar os próprios meios de comunicação em si. Essa é uma das grandes funções que os profissionais de comunicação social têm. Nesse caso, eu falo dos comunicólogos, inclusive dos jornalistas e por assim adiante. Então, esta toda a motivação, estes elementos todos fizeram com que entrasse para o campo da investigação. E o livro Comunicação e Opinião Pública, o tema em si, foi despertado pela carência que existe mesmo em material nesse campo. A área de opinião pública é uma área de especialidade. Nós cá em Angola não temos esta especialidade ainda, infelizmente, mas estou a falar a nível de universidades, mas no Brasil, por exemplo, já há universidades que promovem o curso de especialização em opinião pública. Por ser um tema que, de uma forma geral, abrange vários setores do campo acadêmico e não só, então achei muito pertinente e muito, porque senti grande dificuldade para ter material cá, achei extremamente interessante procurar contribuir para dar uma resolução ou uma sugestão com nível científico nesta linha de abordagem desse caso do campo científico. Daí o porquê que a investigação foi direcionada para o campo da comunicação social na vertente da opinião pública, e também posso adiantar que é um trabalho de pesquisa que resultou não apenas numa obra, mas em várias obras, porque falar da opinião pública permite falar sobre a mobilização, permite falar sobre a avaliação dos meios de comunicação, e daí porque que acho que é uma obra que se identifica com muitas necessidades que temos no campo da comunicação social. Muito bem, já pensou em levar esta obra às universidades, às instituições que ministram cursos de comunicação, de jornalismo, porque pelo meu ver enquadra-se esta obra a quem está a fazer o curso de jornalismo sobretudo? Afirmativo. É uma obra que, numa primeira, a nível de público-alvo, de forma direta, os seus primeiros públicos são os profissionais de comunicação social. Falo concretamente de jornalistas, falo também de outros profissionais, como por exemplo operadores de som, falo de repórteres, falo de todos os recursos humanos que nós temos no universo do campo da comunicação social, mas também abrange num segundo plano a própria sociedade, académicos de outras áreas da ciência, e não só, porque o tema é muito abrangente. Claro, é um tema de especialidade, mas é muito abrangente. Eu procuro, levantou a questão se tem sido promovida no seio das academias. Exato. Sim, tenho feito um grande esforço nesse sentido. O livro está disponível, apesar de estar em algumas livrarias, e tem sido promovida também os locais de venda com alguns anúncios publicitários nos meios de comunicação social, mas de uma forma também direta tenho procurado promover no interior de algumas instituições de ensino. É um livro que resultou de uma investigação experimental, uma investigação de campo, porque eu estive a avaliar 5 meios de comunicação social radiofónicos. É preciso chamar a atenção a esse aspecto. Numa primeira fase, nós, a equipa que constituímos, queríamos avaliar os meios radiofónicos e os meios televisivos, mas porque o universo dos meios televisivos ainda é muito restrito, e porque depois no tratamento de dados podíamos revelar muitas fragilidades no universo dos meios televisivos e acabava por delimitar o campo de estudo, então preferimos definir como universo de estudo a amostra se trouxe apenas nos meios radiofónicos. Foram 5 meios radiofónicos que foram pesquisados. Tivemos junto das direções de produção
reunimos com as direções editoriais. Levou quanto tempo essa pesquisa? Foram 124 dias aproximadamente. Nos primeiros 2 meses foram só de escuta, análise daquilo que era a emissão dos programas, as grelhas de programas desses meses. 5 estações. Afirmativo, porque nós perspectivamos avaliar a participação dos cidadãos em programas radiofónicos, porque é preciso terem atenção ao seguinte: os cidadãos, os meios de comunicação social apresentam uma linha editorial. Há vários géneros de programas. Então, nós temos os programas que abordam temas de caráter social, político e econômico. Temos programas que abordam temas de caráter de entretenimento, onde temos programas culturais, musicais e assim por diante. E temos também programas que abordam temas desportivos. Estas foram as 3 classes que nós estratificamos, foram as categorias que nós demos para poder fazer o acompanhamento nos meios de comunicação dos programas ou das grelhas de programação dos meios de comunicação social. À medida que fomos escutando, fomos vendo a linha editorial desses programas e o espaço que dão para a participação dos cidadãos. Porque para haver opinião pública é aquilo que tivemos a dizer ao início. A informação não pode sair num único sentido. Tem que haver o feedback, tem que haver a retroalimentação. Nós emitimos... O emissor e o receptor. O emitor e o receptor. Então era preciso ver se os meios de comunicação social radiofónicos têm programas onde os cidadãos podem participar. Eu prestei atenção que no início dessa nossa entrevista, no início desse programa, o Milton teve a oportunidade de dizer a quem nos escuta, sim, depois à disposição de terminais telefónicos para quem quiser levantar alguma questão. Aí sim, aí nós temos oportunidade de estar a dar a oportunidade ao cidadão de participar e também poderá resultar numa formação de opinião pública, porque num único sentido, só o emissor a difundir, não conseguimos ter o retorno e não podemos dizer se a mensagem chegou e logo não conseguimos fazer o enquadramento do conceito da opinião pública. Daí então que tivemos a observar essas grelhas de programação, fez o estudo e delimitou-se quais são os programas que têm mais participação dos cidadãos, quais são os que não têm. Também foi possível avaliar que tipo de, quais são o maior número de programas que têm mais participação dos cidadãos, e deu também para estratificar que tipo de informação é mais consumida por parte da nossa sociedade cá na província de Luanda em função desses 5 meios. Ok, muito bem. Agora já olhando já para este sentido, quais são os instrumentos adequados para medir a opinião pública? Bem, os instrumentos adequados para medir a opinião pública, um deles é basicamente esse que estamos a dizer. Há um aparelho que, falou em instrumentos, e é preciso dar a conhecer. Há um aparelho que, se nós quiséssemos fazer uma avaliação de quantos ouvintes estão a acompanhar o nosso programa de rádio agora, nós teríamos, isso é para medir a audiência, nesse caso nós teríamos que ter o POPémetro, que é um instrumento que se instala no meio radiofónico, nesse caso que estamos aqui a falar, ou televisivo, do ouvinte, e nós saberemos se ele está sintonizado conosco e se está a ouvir o nosso programa. Isso é para medir a audiência. Okay. Para medir a opinião pública, é aquilo que já dissemos ao início, tem que se fazer uma pesquisa. Nós temos que pesquisar, nós temos que ir até aos cidadãos, saber, ouvir, com base no inquérito, ouvir, saber, tudo bem, já ouviu o programa do Milton da Rádio Escola, sim, conhece, é emitido a que horas, qual é a tua opinião com relação a esse programa? Tem de se misturar, né? Afirmativo, é preciso fazer-se pesquisas de campo. Okay. Aí é que nós teremos... Para saber realmente a opinião pública. Afirmativo. Então, um dos instrumentos, perguntou instrumentos, um dos instrumentos é o inquérito de opinião. Pode ser feito por esta via que acabamos de dizer, pode também ser feito por telefone, pode ser feito por e-mail, mas por causa da viabilidade dos dados,
porque nós podemos ligar para uma certa residência e pedir os dados mas não teremos tanta certeza de que a pessoa que fala connosco está passando aqueles dados que realmente correspondem à característica do cidadão que foi definido como um objeto de estudo. Então, esse é um dos principais instrumentos, é uma das principais técnicas que podemos aplicar para se medir a opinião pública. Aqui em Angola, em Luanda de forma particular, fala-se muito em figura pública. Eu sou figura pública, eu sou fulano. Mas quem é figura pública, Bento dos Santos? Muito bem. A figura pública será alguém que é uma pessoa notória e cuja a notariedade que tem se lhe reconhece, a imagem se lhe reconhece em função do protagonismo que o mesmo vai ter em relação aos outros cidadãos. Mas, novamente, vamos buscar os meios de comunicação social. Esta mesma pessoa que se autotitula, que não deve ser assim, ou que é identificada como figura pública, tem de ser reconhecida pelos meios de comunicação social. Os meios de comunicação é que promovem. Afirmativo, porque são meios massivos. O que é que acontece? As pessoas muitas vezes publicam um livro, lançam um disco e depois dizem, olha, eu sou figura pública. Não. Aparece na televisão do Não. E a música toca na rádio. Não. As figuras públicas têm esta característica. São pessoas que os meios de comunicação social lhe reconhecem a imagem em relação aos outros cidadãos em função de qualquer protagonismo que ele pode ter. Pode ser, por exemplo, por inerência de funções. Vamos supor que eu seja nomeado a um cargo ministerial. Automaticamente eu não estou a ser reconhecido pelo meu desempenho, pelo meu mérito. Eu apenas pelo cargo que tenho, os meios de comunicação social vão credibilizar a minha informação, porque eu sou um ministro, porque eu sou uma outra pessoa que tem um grande respaldo a nível social, e então quando se identificarem comigo, as pessoas automaticamente vão dizer, olha, este é o fulano, porque os meios de comunicação social dão visibilidade à imagem dessa mesma pessoa. Depois tem as outras pessoas que são figura pública. Eu primeiro falei daqueles que são por inerência de funções, mas há também aqueles que são por mérito. As figuras públicas por mérito são aquelas pessoas que desempenham uma atividade que a sociedade lhe reconhece competência e automaticamente os meios de comunicação social promovem também este mérito, esta competência que ele tem, porque está sempre associada aos meios de comunicação social. Eu posso dar um exemplo de um cantor como Matias Damasio, que é alguém que canta, faz sucesso, os meios de comunicação social reconhecem as mesmas músicas que ele promove. É figura pública e depois isso tem outras nuances, porque a sociedade, por lhe reconhecer como figura pública, automaticamente passa a ser um fazedor de opinião, porque aquilo que diz desperta a atenção da própria sociedade e assim sucessivamente. E ainda tem aquelas figuras públicas que nós chamamos ocasionais. Essas três categorias que eu estou aqui a dizer foram classificadas durante a produção desta obra, porque quando tivemos a avaliar a opinião pública foi possível também fazer ilações desse tipo de estudo, que são aquelas figuras públicas por ocasionais. Por quê? Porque a mulher de uma figura pública automaticamente, ou filho de uma figura pública, automaticamente também vai despertar a atenção dos meios de comunicação social. Nem sempre, mas em alguns casos. E por daí porque se chama figuras públicas ocasionais. Se as pessoas saberem, olha, este é o filho do dirigente tal, e cobrarem no mesmo uma certa conduta em função da visibilidade que tem o seu progenitor, pai ou mãe, e depois os meios de comunicação social, antes mesmo das pessoas reconhecerem isso, os meios de comunicação social darem visibilidade a esta mesma pessoa, porque se lhe reconhece um carisma ou porque se lhe reconhece uma posição social em função do seu progenitor ou um amigo ou qualquer outro membro familiar que já é figura pública, nós chamaremos então figura pública ocasional, porque talvez depois de cessar ou a responsabilidade que essa mesma pessoa tem, que deu visibilidade ao outro, também cessa
aquilo que era a atenção que os meios de comunicação tinham sobre ele e o protagonismo que a sociedade lhe reconhecia. Então, nem todos que dizem que são figuras públicas, a gente pode aparecer na televisão hoje, a gente pode aparecer, falar num programa de rádio hoje também, ainda não somos figuras Mas aqui em públicas. Angola temos muitas figuras públicas, na sua opinião? Temos sim. As sociedades geralmente produzem, os meios de comunicação social têm essa capacidade, são os produtores dos fazedores de opinião, porque são meios massivos, como já dissemos, têm essa particularidade. Em Angola temos muitas figuras públicas, mas há conceitos que nós temos abordado cá em Angola de forma empírica. Muitas vezes as pessoas aparecem a dizer: eu sou figura pública, eu não aceito fazer isso. Claro, o direito à imagem de cada um, a reputação de cada um deve ser salvaguardada, independentemente de ser figura pública ou não. Mas o reconhecimento que a mídia dá a alguém, vamos supor que chegamos num local onde encontramos 10 pessoas e o jornalista diz: olha, tira-me o Milton do meio daquelas 10 pessoas, porque o Milton é jornalista da rádio escola e o programa dele tem uma grande audiência e aquilo é o Milton, todo mundo conhece. Não pode ficar aí. Não pode ficar aí, vem cá para dizer alguma coisa, aquilo que diz tem impacto na sociedade. Esta pessoa, onde vai, é reconhecida por alguém e assim sucessivamente, é figura pública. É figura pública. Diga-me uma coisa, a opinião pública chega a ser, trata-se de um processo necessariamente longo? Sim, a opinião pública é realmente um processo longo e podemos também sempre dizer complexo. Já voltamos a esta questão. Ouvinte, bom dia. Muito bom dia. O seu nome? É Ramiro Simão. Ramiro Simão. Exatamente. Pode falar um pouco mais alto, Ramiro, por favor? Ramiro Simão. Estamos a ouvi-lo. Por favor, disponha. Ok. Eu primeiramente gostaria de cumprimentar o Sr. Bento Cangama. Bento dos Santos. Bento José dos Santos. Ok, Bento dos Santos. Bom dia, Ramiro Simão. Ok. Sr. Bento, eu também sou de comunicação, também faço marketing, publicidade e fazer também o ramo da comunicação. Então, estou a gostar da conversa e gostaria de saber se existe um fórum onde podemos nós, da área de comunicação, debater ou conversar, ou o Sr. Bento tem um sítio, a gente podia sei lá, nos encontrar, a fim de conversarmos um bocadinho sobre o assunto. Bom, tem uma pergunta também. Eu saber também qual a diferença que existe entre comunicólogo e alguém que é de marketing ou de comunicação. Muito bem. Amigo Ramiro Simão, é tudo? Sim, é tudo. Bom dia, bom final de semana. Obrigado igualmente. Bento dos Santos, pode já responder à pergunta do nosso amigo Simão? Primeiro gostaria mais uma vez de agradecer o nosso grande amigo e o ouvinte dessa estação de rádio, Ramiro Simão, que também colega nesse caso, né, acabou por nos revelar que é um profissional de marketing e comunicação e nesse caso está na mesma área que todos nós e agradecemos pela ligação. A primeira questão que levantou, que não é mais uma questão, é uma preocupação que a mim também agrada, saber se existe um fórum para nós podermos interagir. Existe, sim, senhora. Eu acho que aqui a produção deve ter ficado com o seu contacto, mas que na impossibilidade de depois, no final de o contacto do Ramiro Simão? Sim. Ele pode enviar o Ramiro, pode enviar o seu contacto? Se fosse a questão que levantou é um pouco ampla. Ele pergunta se existem fóruns para nós podermos interagir. Comigo há essas duas possibilidades com os terminais que dei. Agora, com relação à classe,
a necessidade de nós nos organizarmos também. Já várias vezes levantei a necessidade de haver, como existem já com outras áreas profissionais, a associação ou a ordem dos comunicólogos, é uma questão que anda no ar, e talvez essa interação que vai havendo poderá evoluir para outros campos, mas há sempre possibilidade de nós fazermos algo pela nossa profissão, pela nossa classe. Com relação à pergunta que levantou, qual é a diferença que pode existir entre um comunicólogo e um marqueteiro, vamos assim dizer? Bem, como sabemos, um comunicólogo é alguém que estudou as ciências de comunicação, ou frequentou um curso de comunicação social ou um curso de jornalismo. Mas quando eu falo em jornalismo, propriamente, jornalismo é uma área de especialidade da comunicação social. Bem, quem estudou ciências da comunicação ou comunicação social é um profissional que atualmente é designado como comunicólogo. Aqui em Angola, na nossa realidade, o termo ainda é inovador. Eu muito recentemente estive em alguns debates, inclusive, sobre o conceito de comunicólogo, mas deixe-me também dizer-lhe que a ciência não é estática, está em estado a desenvolver, e já há países como, por exemplo, o Brasil, que já regulamentaram a profissão. O comunicólogo é aquele o profissional que sai de um curso superior de comunicação social ou ciência da comunicação, como disse, e tem capacidade para trabalhar em áreas como jornalismo, relações públicas, marketing, publicidade, e outras áreas de especialidade do curso de comunicação social, e é alguém que tem capacidade para também avaliar os meios de comunicação social, porque é uma das ferramentas que a sua formação o dá. Como sabemos, o marketing, enquanto disciplina e enquanto área também de formação, está muitas vezes aliadas a outras áreas de formação até superior, como por exemplo curso de gestão. Há muita gente que faz o curso de gestão em marketing, e acaba por ter realmente conhecimentos de marketing, mas fica depois um pouco alheio naquilo que são as disciplinas de especialidade do curso de comunicação social. Claro que nenhuma nuance do que estou aqui a dizer deixa de ser um profissional menos importante que o outro, e essa interação de disciplinaridade, inclusive, e de saberes, acaba por fazer todos nós sairmos a ganhar. Mas há sempre essa questão. O marketing, hoje, inclusive, eu escuto muita gente a dizer: eu sou formado em marketing e comunicação. Não. Antes do marketing está a comunicação. Pois, é comunicação e marketing. Pois, e é preciso termos atenção a esses elementos, porque a comunicação surgiu antes do marketing. A publicidade difere do marketing porque lida em pequenos aspectos apenas, porque o marketing se preocupa mais com o cliente, com o consumidor e assim por diante, e a publicidade está mais na perspectiva de sugerir a promoção ou a adesão de uma determinada vontade ou de um determinado objetivo. Portanto, a diferença é particularmente essa. Há cadeiras específicas no campo da comunicação que eu acabei por não saber se o nosso amigo Ramiro Simão tem a formação especificamente na área de comunicação e marketing, ou se é o curso de gestão e marketing. Não fez referência também. Pois, não fez a referência a isso, mas se tem conhecimentos de marketing, claro que pode realmente interagir com a área de comunicação, mas a diferença particular é essa. O comunicólogo é alguém que fez o curso superior de comunicação social ou de ciências da comunicação, e daí o porquê desse título profissional. Agora, uma pergunta que não se cala a Bento, e eu gostaria de saber de si: o que é a imagem pública? Chega a ser também semelhante à figura pública? Bem, a imagem pública é já um resultado da figura pública. Pois, é já um resultado, é algo que vem depois de estarmos no estágio de figura pública. A imagem pública está geralmente associada àquilo que nós fizemos depois de sermos reconhecidos como figura pública. Porquê? Porque depois da pessoa, do determinado indivíduo ser categorizado como figura pública,
porque se lhe dá a importância, a notoriedade pelos meios de comunicação social e a sociedade reconhece a projeção dessa mesma imagem, nós vamos ter então um outro elemento que é a própria gestão da própria imagem em si. Uma pessoa que está na classe da figura pública, naquilo que nós dissemos que é a imagem pública nesse caso, esta mesma pessoa vai ter todos os elementos que associam a sua imagem a serem à disposição da sociedade. Vamos chamar a própria voz. Uma pessoa, alguém que é figura pública pode não ver a imagem, a sua projeção só na perspectiva da imagem física como tal, o retrato desta pessoa, mas a voz pode desta pessoa... Pode não conhecê-lo fisicamente, mas reconhecê-lo pela voz. Pela voz. Depois da voz vem inclusive o próprio estilo, que isso estamos a falar inclusive a nível de visual, a forma dele de vestir, a forma dele de andar. As pessoas podem inclusive associar isso à imagem da própria pessoa. Quer dizer, todos esses elementos, estamos a falar da voz, estamos a falar da identidade visual da mesma pessoa, estamos a falar do próprio retrato físico desta pessoa. Tudo isto está associado à imagem, e que esta imagem é difundida pelos meios de comunicação. Isso, nesse caso, estamos perante a imagem pública, que é muito diferente de um outro conceito da imagem retrato, que é só particularmente fixado naquilo que é o reflexo da imagem visual da pessoa. Muito bem. Agora gostaria de saber qual é a importância das pesquisas da opinião pública, no seu modo de ver. Bem, as pesquisas de opinião pública têm extrema importância, porque elas inclusive servem como diagnóstico para a definição da estratégia daquilo que vão ser, nesse caso vou particularizar daquilo que vão ser as decisões ou as vontades por exemplo, de um Estado, de um governo. Não digo bem vontades, mas aquilo que são as responsabilidades que tem. Peço desculpas, em nenhum momento devia ter dito vontades, mas sim aquilo que são as suas responsabilidades. Com a pesquisa de opinião, nós podemos ver se as pessoas estão realmente satisfeitas ou não com um determinado processo, por exemplo, de governação. Poderemos saber também o envolvimento dessas pessoas para com determinado projeto. Podemos saber até que ponto é que as pessoas têm conhecimento de um determinado programa. Quer dizer, a pesquisa de opinião é inclusive uma ferramenta de diagnóstico que vai definir se aquilo que foi perspectivado, se aquilo que foi objetivado se enquadra ou não na ação que está a ser desenvolvida. São de extrema importância para todos os campos. Falamos no campo político, no campo econômico, no campo social, nas suas diferentes vertentes. Estamos a falar inclusive no campo da gestão pública. Se não haver a pesquisa de opinião como tal, nós temos uma falsa ilusão de que as pessoas estão, que a mensagem está a ser passada ou que a ação está a alcançar os seus objetivos, mas na realidade não está. Poderá não estar. E quando se fala em pesquisas de opinião, há um outro conceito que foi desenvolvido neste livro Comunicação e Opinião Pública, que é o estado de opiniões e comentários, que também pode ser levado nessa vertente da pesquisa de opinião, porque se nós fizermos uma avaliação de uma informação com base a determinados comentários, nós saberemos se essa informação teve uma aceitação ou se teve um aproveitamento favorável ou desfavorável em relação ao objetivo que perspectivou a mesma ser difundida. Então é de muita importância para quem exerce hoje, não só quem exerce o governo, mas para quem tem objetivos perante a uma sociedade, é muito importante a pesquisa de opinião porque ela vai servir de parâmetro ou barômetro do objetivo que se perspectivou com essa comunicação ou com esta ação ou com este programa ou com esse determinado projeto. Concluindo, essa opinião pública confere à comunicação social um papel importante ao poder político, econômico e social. Afirmativo. A grande preocupação que os Estados hoje têm sobretudo os Estados modernos, não? Afirmativo, particularmente os Estados democráticos. Exato. A grande preocupação que os Estados democráticos têm é atender as perspectivas dos seus cidadãos. Okay. Basicamente é isto.
quem exerce governo hoje quer ver, quem tem que atender os anseios da população, e para atender os anseios da população precisa saber o que a população pensa dele próprio. O que a população pensa dos programas que ele mesmo apresentou ou das ações que ele está a executar. Daí o porquê da importância das pesquisas de opinião. Porque não adianta a gente ir por uma sala e dizer, olha, eu fiz isso e está tudo bem. Não, está tudo bem para si e tu estás a autoavaliar. É preciso a gente chegar e saber se aqueles que foram alvo da nossa ação têm uma opinião daquilo que nós fizemos, se é positivo ou negativo. Daí o porquê que em um momento durante a nossa intervenção ou da nossa abordagem durante esse programa falamos da questão do voto. O voto é também uma manifestação de opinião. Nós, quando formos às urnas no dia 23 de março e escolhermos... 23 de agosto. Desculpa, 23 de agosto, pois, peço desculpa, no dia 23 de agosto, quando formos às urnas, no dia 23 de agosto, e depositarmos o nosso voto, nós estaremos perante a uma opinião que vamos emitir em função de um processo de governação que perspectivamos ou mesmo que fomos submetidos durante os últimos 5 anos. Quer dizer, é uma opinião que vai ser revelada pelo povo. Os Estados democráticos respeitam essa opinião, porque dão essa possibilidade aos eleitores, aos cidadãos, que através do voto, que é um exercício de cidadania, que é um dever, um direito que o cidadão tem de exercer esse mesmo direito, passa a redundância, e então é uma opinião que vai sair com base na contagem dos votos que vão ser apresentados para o partido que vai sair vencedor nas eleições de 23 de agosto. Muito bem, e já agora que estamos a falar deste dever cívico de cidadania, sente, olhando para os 6 candidatos, sente que há uma pesquisa de opinião pública neste sentido? Bem, da avaliação que eu tenho feito, existem... Bem, os partidos todos têm, cada um tem a sua estratégia. Eu já vi partidos com estratégias das opiniões polêmicas, que muitas vezes as pessoas podem dizer, mas esse partido está a fazer isso. Mas é uma atenção, é uma estratégia de comunicação, porque numa das conclusões deste estudo, chegamos à conclusão de que, no tratamento de dados, chegamos à conclusão que a nossa sociedade consome mais informação de entretenimento. Há mais programas a serem emitidos pelos meios radiofónicos, programas de entretenimento. Atenção, os programas de entretenimento diferem daqueles programas que nós chamamos programas convencionais, que são os mais formais, que tratam temas, por exemplo, como questões ligadas à energia, à água, questões mais no campo político, com impacto social. Acho que os programas de entretenimento vão ser mais aqueles ligados a aspectos culturais, como música, programas... As pessoas gostam mais de ouvir programas desse género? As pessoas escutam mais programas desse género. Porque durante a nossa pesquisa, então os dados estão aqui revelados no final o estudo foi publicado e consta desta obra com comunicação e opinião pública, nós vimos que existem, nesses 5 meios radiofónicos que foram analisados e estudados, constatamos que existem... Destes 5 meios radiofónicos consta a Rádio Escola? A Rádio Escola não consta. A Rádio não constou, desculpa, não consta. Foi estudada a Rádio Nacional de Angola, foi estudada a Rádio LAC, foi estudada a Rádio Eclésia, foi estudada a Rádio Mais e foi estudada a Rádio Luanda. São esses 5 meios. Okay. Dentro desses 5 meios, nós podemos ver que o agregado desses 5 meios completou 98 programas que emitem, que são programas de entretenimento. Esses programas de entretenimento são o maior número de programas que estes meios de comunicação social emitem e também, consequentemente, é que tem mais espaço para a participação dos cidadãos. Os cidadãos participam mais nesses programas em detrimento dos programas convencionais. Logo, voltando à questão que levantou sobre as forças políticas. Claro, as forças políticas têm cada uma a sua estratégia.
vão acionando as suas estratégias, eles têm equipas próprias formadas, e nós vamos vendo se elas têm resultado ou não. Dizer que eles fizeram alguma pesquisa de opinião para definir as suas estratégias, se nós dizermos que não, estaríamos a dar um tiro no escuro. Nós precisávamos ver, estar mais por dentro de cada um deles para saber como é que formularam. Dizer que sim, também podemos dizer que também estaríamos numa incógnita, porque não sabemos até que ponto é que essas pesquisas foram feitas e que tipo de metodologia foi observada. Tinham que tornar isso público, mas nós acreditamos, pela responsabilidade que os partidos políticos devem ter, deviam no mínimo fazer esse trabalho. Quem não fez devia ter feito. Quem está a fazer o trabalho de forma aleatória vai pagar também as consequências disso. E as consequências disso serão estratégias mal definidas, e automaticamente vamos ver também um eleitorado a não se identificar com esses programas ou com essa mensagem política que está a ser passada. Mas pronto, estamos a assistir um exercício democrático, estamos a ver as 6 forças políticas a disputarem pela aceitação do voto, umas mais bem preparadas que as outras, em função da maturidade política e a experiência que têm, mas deixe-me confessá-lo que pelo tempo, pelo número de exercício democrático que temos feito, nesse caso nós estamos a partir agora para a nossa terceira ou quarta? Já estamos na quarta. Já estamos na quarta eleição, pois estamos a partir para a nossa quarta eleição, e acho que já é tempo para os partidos políticos começarem a demonstrar mais responsabilidade, mais profissionalismo, porque até quem quer governar um país deve começar por aí, deve começar por projetar a sua imagem com uma reputação que dignifica aquilo que é a intenção, o objetivo que perspectiva. E então eu acho que é muito bom que os cidadãos acompanhem os programas do tempo de antena, não só os televisivos, mas também os radiofónicos, para poderem avaliar o grau de responsabilidade que os partidos políticos têm, que isso também vai ajudar, inclusive, que no dia 23 de agosto, quando chegarem na urna, saibam que estão a votar para um partido que, caso não tenha responsabilidade, inclusive na produção dos seus programas, também já está a passar uma mensagem de que as coisas poderão não estar muito bem. Aqueles que têm mais responsabilidade, certamente também estão a transmitir mais confiança ao eleitorado, e saberemos que isso é o que mais interessa, porque as pessoas todas querem ver ou querem ser governadas por pessoas com maturidade, com responsabilidade e, acima de tudo, com capacidade de atender às suas expectativas. Em 2 minutos vamos falar um pouco mais sobre esta obra. Esta obra foi lançada no dia 27 de janeiro. Ainda continua a ser vendida? Sim, nós temos ainda alguns exemplares disponíveis. O livro Comunicação e Opinião Pública está a ser comercializada na livraria Mensagem, está a ser comercializada na discoteca Valódia, está a ser comercializada nas Irmãs Paulinas. Temos ainda também no Bazar da LAC, também temos alguns exemplares. Quer dizer, temos ainda disponível, já em números muito reduzidos. Pretende reeditar esta obra? Sim, pretendo reeditar esta obra. Pretendo também, como disse já ao longo do programa, o resultado desta pesquisa permitiu o desenvolvimento não só desta obra, mas também de uma outra obra, e acredito que, se tudo correr conforme está perspectivado, no final deste ano, quando estivermos a fazer o lançamento da próxima obra, que é resultado também desse estudo, vamos também fazer uma reedição do livro Comunicação e Opinião Pública, porque é um livro que, apesar de ser direcionado primeiro para aqueles que são ligados ao campo das ciências da comunicação, é um livro que se identifica com todos aqueles que têm uma opinião, e independentemente de serem comunicólogos, jornalistas ou não, é um livro que interessa, é de leitura fácil, é transversal para todas as áreas de saber, e eu, claro, só tenho mesmo a sugerir que as pessoas o leiam, e de alguma forma tenho quase a certeza, pelo retorno que vou tendo também de quem já leu o livro, que poderá ser útil para a atividade que cada um desenvolve na sua área, independentemente de ser profissional de comunicação ou não. Pelo que percebi, já estão na forja a terceira obra. Sim, está a concluir, está-se a concluir, porque, como disse, quando pesquisamos meios de comunicação social e da forma como pesquisamos com a pesquisa de campo presencial, a definir perfis de ouvintes, a avaliar o conteúdo das mensagens, a avaliar programas, a horas de emissão e etc.,
tu ficas com muito material para poder dar tratamento de outras áreas de saber. Podemos saber o título da próxima obra? Sim, nós estamos agora com a comunicação para a mobilização social. A comunicação para a mobilização social. Sim, senhora. Nós estamos a ver os meios de comunicação social com um papel muito grande naquilo que é a mobilização social, e então vamos procurar ver, dentro daqueles dados que nós escolhemos, se realmente os meios de comunicação social são os únicos que têm a estratégia para a mobilização social, ou se existem outras estratégias naquilo que é a perspectiva da mobilização social, que a todos interessa, não só para o exercício de poder, mas também para aqueles que de alguma forma querem ver os seus objetivos partilhados por um grupo de pessoas de forma massiva. Bento José dos Santos, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo tempo que lhe roubamos hoje, sexta-feira. De modo algum, Milton, e a toda a equipa da Rádio Escola, eu tenho que agradecer. Mais do que agradecer ao tempo que me foi disponibilizado, também quero agradecer a todos os ouvintes que estiveram a partilhar connosco o seu tempo. Muito obrigado mesmo. Mais do que estarmos juntos a ser ouvidos ou a podermos falar, é que leiam o livro Comunicação e Opinião Pública, porque acreditamos que vai contribuir na vossa própria opinião. Muito obrigado. Foi então a conversa com o comunicólogo angolano Bento José dos Santos em torno da obra Comunicação e Opinião Pública, uma obra que já foi lançada no dia 27 de janeiro deste ano, com uma obra que reúne 133 páginas, subdividida em 13 capítulos. É interessante, vale a pena adquirir esta obra.